Olá, queridos estudantes aqui da quinta fase da Educação de Jovens e Adultos do Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de História, e convido vocês a fazer uma viagem conosco aqui pelos caminhos da história. E vamos começar conhecendo o objeto de conhecimento da nossa aula. A aula de número 10 tem como objeto de conhecimento a emancipação política do Brasil, detalhamento, a família real no Brasil e a abertura dos portos. Vamos lá? Muito bem, gente. Vamos então agora começar a fazer essa caminhada aí pela história, começando falando da família real no Brasil. O que trouxe ela aqui? Então vamos lá. O que trouxe a família real para o Brasil foi o bloqueio continental. Vejamos por quê. Primeiro, Napoleão Bonaparte, no auge de seu poder, quando venceu militarmente os prussianos e, ao chegar em Berlim em 21 de 11 de 1806, decretou o bloqueio continental, tendo como objetivo arruinar economicamente a Inglaterra e forçá-la a pedir a paz. O que é um bloqueio? O segundo Napoleão, nesse bloqueio, os países ficavam proibidos de comercializar com a Inglaterra. Ele queria enfraquecer a Inglaterra, não é isso? Segundo ponto. Para que o bloqueio funcionasse, era necessário unir todos os países e obrigá-los a cortar relações com a Inglaterra. Terceiro ponto. O governo português ficou numa encruzilhada, pois não podia ficar contra a Inglaterra, devido à dependência econômica, também não poderia ficar contra a França, pois corria o risco de ter ou de ver o seu território invadido pelo exército de Napoleão. E aí ele ficou entre a cruz e a espada, como se fala. E no quarto ponto, Dom João, que governava Portugal no lugar de sua mãe, Dona Maria I, conhecida como a Louca, fez um jogo duplo, o que desagradou tanto a França quanto a Inglaterra. Mas os portugueses ali, Dom João vai fazer um jeitinho e vai conseguir se safar. Vamos lá então, ver como isso aconteceu? Então, as exigências da França ao governo português. Então, Napoleão vai forçar Portugal a fazer o bloqueio. Mas o português vai ali como sabão deslizando e vai criar uma estratégia para não ferir nenhum lado nem outro. Através de Reineval, seu representante em Lisboa, em agosto de 1807, o governo francês exige que Portugal... Então vamos ver lá o que ele vai exigir de Portugal. Primeiro, declare guerra à Inglaterra em um prazo de 20 dias. Só o que ele queria, declarar guerra à Inglaterra. Segundo, ele ia fechar seus portos aos navios ingleses. Os portugueses deveriam fechar seus portos aos navios ingleses. Depois, ele deveria incorporar seus navios à esquadra francesa. Então, todos os navios de Portugal deveriam ser incorporados aos navios da esquadra francesa. E depois, ele pede o confisco, Portugal deveria confiscar todos os bens e prender os súditos ingleses que viviam em Portugal. Só isso que ele queria, não é isso? Depois, vamos lá. Dom João, tentando ganhar tempo, atendeu uma das exigências, determinando o fechamento dos portos portugueses em 20 de outubro de 1807, aos navios destinados à Inglaterra e aos que de lá viessem. Assinou um acordo com a Grã-Bretanha que previa o embarque da família real para o Brasil, no caso de Portugal ser invadido. Veja lá como é que ele vai fazer a sua artimanha. Depois ele pediu proteção ao príncipe regente em sua viagem e a ocupação da Ilha da Madeira em período da guerra e a liberdade do comércio inglês com um porto a ser determinado aqui no Brasil quando ele chegasse. Então nós vamos ver aqui nesse VT a família real saindo aí de Portugal e vindo para o Brasil. A família real embarca para o Brasil, vai sair de Portugal e vai chegar aqui. Dom João, com toda a família real, fidalgos e funcionários públicos, estou atualizando, olha aí, só um pouquinho de gente.
15.700 pessoas, né, embarcou para o Brasil em 29 de novembro de 1807. Né, Junot invadiu Lisboa no dia seguinte. Né, a França vai invadir Portugal. Para o transporte de tanta gente, foram necessárias 8 naus, 3 fragatas, 3 brigs e 2 escunas, além de 4 navios da esquadra britânica que vinham ali assessorando ou dando suporte ali para a família real. Devido a uma dispersão da frota ocorrida durante a viagem, próxima à Ilha da Madeira, alguns navios, inclusive aquele que trazia Dom João, aportou em Salvador, ao invés do Rio de Janeiro, em 22 de janeiro de 1808. Ficando o príncipe na Bahia até fevereiro, chegando ao Rio somente em março de 1808. Desde então, o Brasil, que era colônia, passou a ser sede do governo português. Então aqui nós temos a imagem de todas as naus, dos navios que trouxeram a família real para o Brasil. Não era pouca coisa, né? 15.700 pessoas. Então, quando Dom João chega aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a abertura dos portos, né? E aí nós temos o fim do pacto colonial. Vamos lá? Apenas 6 dias depois de ter desembarcado no Brasil, e ainda em Salvador, no dia 28 de janeiro de 1808, Dom João assinou a Carta Régia, decretando a abertura dos portos brasileiros. Então, ele vai abrir os portos às nações amigas, isto é, para a Inglaterra, né? O decreto permitia a importação de todos e quaisquer gêneros, fazendas e mercadorias transportadas em navios estrangeiros das potências que conservavam a paz e a harmonia com a Real Coroa ou em navios portugueses. Com a abertura dos portos, chegou ao fim ao pacto colonial e isso pode ser considerado como o primeiro passo para a independência política do Brasil. Vejam lá, então, essa é o processo da independência, porque como a sede do governo está aqui, isso vai dar um passo à frente. Mas o Dom João vai criar outros, vai trazer outros mecanismos que vai acelerar esse processo. Vamos lá? Vejam lá. A liberdade para a indústria. Vejam que antes, como o Brasil era colônia, era proibido a industrialização. Não é isso? E agora eles vão liberar o processo de industrialização. Dom João decretou no dia 1º de abril de 1808 o alvará de liberdade industrial no Brasil, cujo objetivo era revogar o alvará de 1785 de Dona Maria I, que proibia o estabelecimento de fábricas no Brasil. No Brasil era proibido tudo, até livro, né, quando era colônia. O Brasil tinha liberdade para criar indústrias, porém não tinha elementos básicos, como, por exemplo, capital, não é isso? Então, se dá a abertura, mas como fazer a indústria? E, além disso, as elites nacionais não estão preocupadas e não estão querendo, né? Porque elas estão preocupadas com a questão da agricultura. Vamos ver lá. Então, não tinha nem a questão capital, nem política, né? Política chamada protecionista, mercado consumidor e mentalidade industrial. Não existia mentalidade. Além da aristocracia que concentrava a riqueza e ter uma mentalidade ruralista e escravocrata. A Inglaterra também colocava empecilho, dificultando a importação de maquinarias. A Inglaterra queria o Brasil como mercado consumidor e não como mercado exportador. Então, se vai fazer isso aí só pro forma, né? O Brasil tinha apenas a possibilidade legal de se industrializar. Na prática, possibilidade que foi liquidada depois de 1810, com as vantagens concedidas à burguesia inglesa através dos tratados assinados a partir daquele ano, que nós vamos ver daqui a pouco. Com Dom João Dom João criou ainda o que nós chamamos aí o Banco do Brasil e a Junta da Agricultura e de Navegação. Vejam lá. Então, sob ameaça, Portugal assina o Tratado de 1810. Isso aqui vai ser um horror, né, para o Brasil, questão
industrial e comercial, etc. A Inglaterra não estava contente em pagar 24% de imposto, o mesmo que os demais países, enquanto Portugal pagava apenas 16%. Imagina, né? A Inglaterra queria pagar menos imposto do que Portugal, que era a metrópole do Brasil. Para tratar da questão, o ministro inglês Corning mandou ao Brasil o Lord Strangford, que, sob a ameaça, conseguiu do governo joanino, isto é, do Dom João, as assinaturas do Tratado de Comércio e Navegação e o Tratado de Aliança e Amizade. E agora nós vamos ver o teor, né, desse Tratado de Comércio e Navegação. Assinado pelo Conde de Linhares e Strangford, era um tratado sem prazo de encerramento, mas que devia ser revisado depois de 15 anos, imagina. E aí nós vamos ver, podemos destacar os seguintes artigos desse tratado. Vamos lá? Muito bem, então vamos ver o que dizia o artigo 10. O artigo 10 dizia o seguinte: os ingleses poderiam nomear os juízes conservadores que julgariam os vassalos britânicos no Brasil. Vamos ver então o artigo 12. O artigo 12 dizia o seguinte: estabelecia liberdade religiosa aos ingleses. Muito bem. E o artigo 15. O artigo 15 dizia: ele estabelecia a taxa de 15% ad valorem para a importação de mercadorias inglesas em qualquer parte dos domínios portugueses. E aí nós vamos para o artigo de número 22. O artigo de número 22 estabelecia ou liberava, né, decretava a liberação dos portos de Santa Catarina ao comércio aí inglês. Tudo bem? A respeito das taxas de importação, de importação, de acordo com a origem, o tratado trazia o seguinte, mais alguns pontos. Vejam lá, a Inglaterra pagava apenas 15%, né, de imposto, enquanto que Portugal pagava 16%, né, dos produtos, nos seus produtos aqui dentro do Brasil. E de outros países, 24%. A Inglaterra consegue pagar menos imposto do que Portugal. Por isso, Caio Prado Júnior diz o seguinte, ó: o comércio e a navegação portuguesas serão praticamente excluídos do Brasil. Então, Portugal vai entregar de mão beijada aí para a Inglaterra a nossa riqueza. E aí, o Tratado de Aliança e Amizade, o que dizia esse tratado? Vamos lá? Dos 12 artigos que formavam esse tratado, vamos destacar apenas os 2 que mais afetaram o Brasil. Vamos lá, o artigo 9, Dom João não poderia estabelecer a Santa Inquisição no Brasil. Artigo 10, determinava a gradual extinção do tráfico negreiro para o Brasil. Veja que a Inglaterra, através da pressão, conseguiu tudo que queria, enquanto Dom João nada podia fazer, pois a manutenção e a conservação do seu trono dependiam única e exclusivamente da Inglaterra. Vejam lá a situação que estava o Brasil, né? Muito bem, agora o Brasil é Reino Unido de Portugal. O Brasil já não era mais colônia portuguesa desde 1808, mas esse ato só foi oficializado em 16 de fevereiro de 1815, com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Foi o Congresso de Viena, né, e assim, que foi assinado, né, esse tratado aí no Congresso de Viena, por iniciativa do ministro francês Talleyrand, que foi que aconteceu aí o acordo, não é isso? Dessa forma, o Brasil teria direito a voto no Congresso de Viena e assim poderia apoiar as decisões francesas no Congresso, ao mesmo tempo que legitimava
a permanência do governo português no Brasil. Então era importante o Brasil ser Reino Unido por isso, eles tinham como ajudar ali, né, o processo na Europa, principalmente dos franceses. O fato de se tornar Reino Unido de Portugal foi mais um passo importante rumo à independência do Brasil. Então, o Brasil vai se ficando cada vez mais forte aí. Vamos ver então nesse processo de independência, o que nós vamos ver lá. Revolução Pernambucana em 1817, o Brasil quer a independência. A Revolução Pernambucana está relacionada à crise socioeconômica vivida pelo Nordeste por conta da desvalorização do açúcar e do algodão brasileiro há mais de um século no mercado externo. Os holandeses, expulsos do Brasil no século XVIII, aprenderam o manuseio do cultivo e da colheita e levaram para as Antilhas e se tornaram forte concorrente do Brasil no processo de produção de açúcar, né, do cultivo do açúcar. E passaram a concorrer, né, com o Brasil e isso decaiu aí o nosso mercado. Se a situação social e econômica não iam bem, a situação política também não era das melhores, pois Dom João intensificou a presença portuguesa nos postos de comando da região, o que se revestia em pesados impostos, abusos administrativos e uma administração militar arbitrária e opressiva. Tudo isso desagradou e muito a elite pernambucana, além, é claro, dos ideais nativistas e anticolonialistas defendidos pela maçonaria, o que fez de Pernambuco o lugar ideal para um levante revolucionário na luta pela emancipação política do Brasil. Então é a luta aí pela nossa independência política e também econômica, se possível, não é isso? Então, vamos ver alguns líderes desse levante aí, dessa revolução. Todos padres militares, maçons e populares se uniram pelo ideal abolicionista, formando uma elite em prol da liberdade, entre os quais podemos citar. Nós vamos colocar aí alguns dos líderes, né, dessa revolução. Vamos lá? E aí nós temos Domingo de José Martins, Padre Roma, José de Barros Lima, Leão Coroado, pode passar, aí o Leão Coroado é esse aí. Frei Miguelinho, pode passar, Frei Miguelinho, aí o Frei Miguelinho e Antônio Carlos Ribeiro de Andrade. Esses são os líderes da Revolução aí pernambucana. Ainda que com o apoio da Paraíba e do Rio Grande do Norte, os revolucionários pernambucanos, que pretendiam implantar uma república federativa, fracassaram. A revolta foi sufocada e os seus chefes foram condenados à morte. A repressão continuou até a coroação de Dom João como rei de Portugal em 6 de fevereiro de 1818, quando alguns dos implicados foram libertados, outros levados para as prisões da Bahia, onde ficaram presos até 1821, ano em que receberam o perdão real. Muito bem. Vejam lá. Então, a gente percebe, né, como que essa luta pela independência ela vai vai crescendo, vai criando força dentro do país. Quando nós falamos assim, mas a revolução, a independência, toda a sociedade brasileira busca essa revolução, quer essa revolução, a gente percebe que é a elite, né? A elite brasileira que não suporta mais aí a questão dos impostos, não quer ver, não quer pagar imposto, não quer pagar taxa, não quer perder seus privilégios, e é isso que vai fortalecendo, né, o grupo nacional, elite brasileira, a buscar a independência, buscar se tornar independente de Portugal, cortar os laços com
a metrópole. Né? Isso, vejam, não é só, nós percebemos que isso não é a massa popular, ela é alijada do processo, de todos os processos de libertação. Quando você tem uma luta que nasce do povo, logo ela é sufocada, né, pela elite. Mesmo quando você tem um grupo que tem um pouco da elite participando, elas dão um golpe na própria população mais carente, naquele povo mais pobre que realmente está sofrendo, né, as necessidades. E aí, a reação do Estado português contra os revolucionários. Caetano Pinto de Miranda Montenegro, governador de Pernambuco, ordenou a prisão imediata dos revoltosos. Como havia o apoio de militares no movimento, teve início a Revolução, que saiu vitoriosa e montou um governo provisório com 5 membros representando as diferentes classes dominantes envolvidas. Quais são essas classes? Um representante do exército, um representante do clero, um do comércio, um da agricultura e um das magistraturas. Para você ver, não tem representante popular, né, aí nesse grupo. Não é isso? Então a gente percebe que essa questão da independência, a classe popular, né, o povo realmente não participa do processo. Como nós vamos ver, finalmente o Brasil independente, nós estamos vendo que tem aí uma interrogação, né? O Brasil independente de quem e de quê, né? O Brasil vai se emancipar politicamente de Portugal, porém ele vai ficar atrelado economicamente e dependente, né, da Inglaterra. Mas a gente vai ver isso aí no decorrer da nossa aula. Então veja lá, podemos dizer que o processo de independência teve início com a vinda da família real para o Brasil e com a posterior abertura dos portos para as nações amigas. Esse é o primeiro passo. No entanto, fatores como a Revolução de 24 de agosto de 1820, que exigia a expulsão de Beresford, a volta de Dom João a Portugal e a recolonização do Brasil foram determinantes nesse processo. O que se dá aí? Os portugueses, eles não ficaram satisfeitos, né, primeiro com a vinda da família real para cá, quando o Brasil vai se tornar Reino Unido, vai se tornar sede da coroa, quando a família real vai viver aqui. O que acontece? Os portugueses, eles vão se sentir alijados, vão se sentir abandonados. E eles vão querer que Dom João volte para Portugal e que eles buscam recolonizar, fazer com que o Brasil volte a ser novamente colônia. Porém, esse processo ele vai ser dificultado, né, porque as elites aqui no Brasil já tinham formado uma elite, né, nacional, principalmente aí os agricultores, né, porque aqueles que vão participar da elite rural, o Brasil vai se fortalecer, vai criar força e não vai querer mais voltar a ser recolonizado. Então, essa questão de recolonizar o país, ela não vai ter efeito, pois os brasileiros, né, que estão aqui não vão querer mais voltar a ser colônia. Isso já está fora de cogitação. Então, esse fato é que vai, então, fazer com que os grupos, né, as elites nacionais, se organizem para cortar os laços com Portugal. Não, isso de voltar a ser colônia, a gente não quer mais, né? Nós vamos ter a nossa vida própria. Como a gente vai fazer isso? Então, eles vão pegar o próprio filho de Dom João, né, Dom Pedro, que vai estar na frente desse processo. Vamos lá, então? Então,
Dom João retorna a Portugal em 26 de abril de 1821, deixando seu filho como príncipe regente do Brasil. Não é isso? Quem é isso? Dom Pedro I, não é isso? Que vai ficar no país e vai ser aquele que vai encabeçar, né, o processo de independência. Porém, a gente sabe que não foi apenas aquele grito da independência lá do Riacho, do Riacho do Ipiranga, que fez o processo de independência, não é isso? A independência ela vai ser um processo que vai sendo construído, como nós vimos, desde o momento que a família real veio para o Brasil e todos os fatos e acontecimentos que levaram a desembocar aí no 7 de setembro, não é isso? 7 de setembro, que vai ser o ápice, né, do processo de independência. Muito bem. Então, toda essa série de fatores econômicos, sociais e políticos culminou com o 7 de setembro de 1822, no chamado Grito da Independência por Dom Pedro I, né? O Grito da Independência que está bem retratado nessa fotografia, que na realidade não era assim, né? Porque a gente sabe que Dom Pedro, ele estava vindo de Santos para o Rio de Janeiro. Para subir a Serra do Mar, você não sobe serra em cavalo, né? Você provavelmente vinha ali num jumento, num burrico, né? E todo esse processo aí foi um processo de glamour, né? Que se fez, que se pintou para dizer que foi essa a independência. Não foi, mas o processo não se deu dessa maneira, né? Ali ele recebeu, né, a carta e tal, então ele vai dar esse momento aí, é um momento que ficou para a história, né? Mas na realidade o processo não se deu dessa maneira, certo? Então nós vamos perceber que o Brasil então vai se tornar independente politicamente de Portugal, né, no dia 7 de setembro de 1822, com o chamado Grito da Independência, né, que na realidade é mais um fato histórico, né? Como sempre, né, no Brasil, as elites conseguem criar, né, fatos para ficar na história, para criar uma narrativa de que assim se deu o 7 de setembro. Então, mas a gente sabe que não é a verdadeira história, não é dessa maneira, né? Certamente não, esse quadro aí é um quadro fictício, né? Mas a data da independência é essa, mas nós vamos lutar muito depois para se tornar realmente independentes economicamente, politicamente. Será que nós já somos realmente, né, independentes no sentido dessa questão das nossas liberdades políticas e econômicas? Então, o Brasil cortou os laços com a Inglaterra, com Portugal, mas ficou atrelado economicamente, financeiramente com a Inglaterra, porque a Inglaterra como que pagou, né, o reconhecimento aí da nossa independência, certo? Ficamos por aqui e até uma próxima.